Ela achou que seria apenas um encontro constrangedor com o chefe feio da mãe, mas bastou olhar para aqueles lábios para tudo mudar. O som estridente do despertador cortou o silêncio do apartamento de Marina Santos às 7 da manhã de uma quinta-feira chuvosa de abril em São Paulo. Ela estendeu o braço, tateando pela mesinha de cabeceira até encontrar o celular e silenciar o alarme irritante. Através da janela do seu quarto no Itaim Bibi, podia ver as gotas de chuva escorrendo pelo vidro, criando pequenos rios que distorciam a vista dos prédios cinzentos da cidade. Marina se levantou devagar, passando as mãos pelos cabelos castanhos desarrumados. Aos 28 anos, ela havia construído uma carreira sólida como arquiteta em um escritório renomado, mas sua vida pessoal era uma bagunça completa. Há 3 meses, havia terminado um relacionamento de 2 anos com Bruno, um advogado que se revelou controlador e possessivo. Desde então, mergulhara de cabeça no trabalho, usando os projetos como escape para não pensar na solidão que sentia. Enquanto preparava o café da manhã, seu celular tocou. O nome Mamãe piscou na tela, fazendo-a suspirar antes de atender. Bom dia, filha. Como você está? A voz animada de Dona Célia ecoou pela cozinha. Oi, mãe. Estou bem, só me preparando para ir trabalhar. Marina colocou 2 fatias de pão na torradeira e ligou a cafeteira. Marina, preciso falar com você sobre uma coisa importante. O tom da mãe ficou mais sério. Você sabe que trabalho há 5 anos na Mendes em Associados, né? Sei, mãe. A empresa de contabilidade do seu chefe. Marina rolou os olhos, pressentindo onde a conversa estava indo. Então, o Ricardo, meu chefe, ele é um homem maravilhoso, sabe? Muito educado, trabalhador e... Célia fez uma pausa dramática. Ele está solteiro há alguns anos. Mãe, não. Marina foi direta. Não vou em mais nenhum encontro às cegas que você arranjar. Mas, filha, você nem conhece ele. O Ricardo tem 35 anos, é dono da própria empresa, muito bem-sucedido. E sabe o que mais ele perguntou sobre você? Marina quase derrubou a xícara de café. Ele perguntou sobre mim? Como assim? Bem, eu posso ter mostrado algumas fotos suas, Célia disse com um sorrisinho na voz. E ele ficou interessado. Disse que adoraria te conhecer. Mãe! Marina suspirou pesadamente. Você não pode ficar mostrando minhas fotos para os seus chefes. Isso é constrangedor. Filha, você tem 28 anos e está sozinha há meses. Desde que terminou com aquele Bruno insuportável, você só pensa em trabalho. Precisa sair um pouco, conhecer pessoas novas. Marina caminhou até a janela da cozinha, observando o movimento das pessoas se protegendo da chuva com guarda-chuvas coloridos. Sabia que a mãe estava preocupada com ela, mas a ideia de sair com o chefe da Dona Célia lhe dava arrepios. Mãe, imagina como vai ser no seu trabalho se der errado. E se ele for um chato? E se der certo? Célia a interrompeu. Marina, você não pode ter medo de viver. O Ricardo é um homem respeitável. E eu prometo que, se vocês não se derem bem, não vai afetar meu trabalho. Ele não é esse tipo de pessoa. Marina mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava indecisa. A verdade é que estava cansada de passar os fins de semana sozinha, assistindo Netflix e comendo sorvete direto da embalagem. Como ele é fisicamente? Perguntou, tentando visualizar o homem. Ah, filha, ele é... Bem, não é o galã de novela, né? Mas tem um coração enorme e é muito inteligente. Você sempre disse que beleza não é tudo. Marina fechou os olhos. A descrição da mãe pintava um quadro nada animador. Um homem mais velho, provavelmente careca, talvez com uma barriga proeminente, desesperado por uma namorada. Só um café, mãe. Nada mais. E se eu não gostar dele nos primeiros 15 minutos, eu vou embora. Perfeito, Célia praticamente gritou de felicidade. Vou ligar para ele agora mesmo. Que tal sábado à tarde? Tem um café muito bonitinho na Vila Madalena que vocês vão adorar. Depois de desligar, Marina ficou parada na cozinha questionando se havia tomado a decisão certa. Olhou para o reflexo na janela, cabelos bagunçados, olheiras de noites mal dormidas, pijama amarrotado. Precisava mesmo sair de casa e tentar algo novo. O que é que eu fui fazer? Murmurou para si mesma, terminando o café e se preparando para enfrentar mais um dia no escritório. O sábado chegou mais rápido do que Marina esperava. Durante a semana,
Ela havia tentado não pensar no encontro, mas sua mente sempre voltava para o assunto. Chegou até a pesquisar Mendes em Associados no Google, mas encontrou apenas informações básicas sobre a empresa. Nada sobre o Ricardo. Eram 2 da tarde e ela estava em pé diante do armário aberto, com pilhas de roupas espalhadas pela cama. Seu apartamento, normalmente organizado, parecia ter sido atingido por um furacão têxtil. Não pode ser muito arrumada, senão ele vai pensar que estou interessada demais, murmurou, segurando um vestido azul marinho. Mas também não posso parecer desleixada. Seu celular tocou. Era sua melhor amiga, Júlia. E aí, como estão os preparativos para o encontro do século? Júlia riu do outro lado da linha. Estou surtando, Ju. Olha só meu quarto. Marina fez uma videochamada para mostrar a bagunça. Nossa, Marina, parece que passou um tornado aí. Júlia, que estava em sua casa no Morumbi, fazia unhas enquanto conversava. Você está nervosa assim por quê? É só um café. Porque eu não sei o que esperar. A minha mãe disse que ele não é exatamente um galã, então já estou imaginando o pior. E se ele for muito estranho? E se não tivermos nada em comum? E se ele for incrível e vocês se apaixonarem perdidamente? Júlia rebateu. Marina, você precisa parar de sempre esperar o pior das situações. Marina se jogou na cama, por cima das roupas. É que eu ainda estou me recuperando do Bruno, sabe? Não sei se estou pronta para conhecer alguém novo. Exato. Por isso é perfeito. Você não está com expectativas altas, então qualquer coisa boa vai ser uma surpresa. Júlia parou de fazer as unhas e olhou seriamente para a câmera. Escuta, você merece ser feliz. E se não rolar nada, pelo menos você saiu de casa e tomou um café gostoso. Depois de conversar com Júlia, Marina se sentiu um pouco melhor. Escolheu uma calça jeans escura, uma blusa branca básica e uma jaqueta de couro marrom, casual, mas arrumada. Passou uma maquiagem leve, apenas para disfarçar as olheiras, e deixou os cabelos soltos, com ondas naturais. Às 4 horas, estava parada em frente ao café da esquina na Vila Madalena. O local era charmoso, com mesas de madeira na calçada e plantas pendentes nas janelas. O bairro fervilhava com o movimento típico de sábado à tarde, jovens caminhando pelas ruas de paralelepípedos, artistas vendendo obras na praça próxima e o som distante de música ao vivo vindo de algum bar. Marina respirou fundo, sentindo o aroma de café misturado com o cheiro de chuva que havia caído pela manhã. Suas mãos estavam levemente trêmulas quando ela pegou o celular para mandar mensagem para Ricardo. Cheguei. Estou sentada na mesa próxima à janela, usando jaqueta marrom. A resposta veio quase instantaneamente. Perfeito. Estou chegando em 2 minutos. Estou ansioso para te conhecer. Marina pediu um cappuccino e ficou mexendo no açúcar, tentando acalmar os nervos. Observava cada homem que passava pela calçada, tentando adivinhar qual seria Ricardo. Um senhor de cabelos grisalhos olhou para ela através da janela e seu estômago se contraiu. Seria ele? Mas o homem seguiu caminhando. 15 minutos se passaram. Marina olhava constantemente para o celular, começando a se sentir um pouco abandonada. Será que ele havia desistido? Ou pior, será que a havia visto e fugido? Foi então que uma voz masculina a fez levantar os olhos. Marina? Ela ergueu a cabeça, preparada para ver um homem comum, talvez um pouco acima do peso, careca, com óculos grossos. Mas quem estava parado ao lado da sua mesa era completamente diferente do que havia imaginado. Ricardo Mendes era alto, cerca de 1,80 m, com cabelos castanhos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, que lhe davam um ar distinguido. Seus olhos eram de um verde intenso, e ele tinha um sorriso que... Marina sentiu seu coração acelerar quando olhou para aqueles lábios bem definidos, curvados em uma expressão calorosa e genuína. Sim, sou eu, conseguiu responder, ainda em choque. Desculpa o atraso. O trânsito estava terrível vindo da Zona Sul. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la. Ricardo, é um prazer te conhecer finalmente. Marina apertou a mão dele, sentindo um leve tremor percorrer seu corpo com o toque. As mãos de Ricardo eram fortes, mas suaves, e ele segurava a dela por alguns segundos a mais do que seria necessário para um cumprimento formal. O prazer é meu, ela disse, ainda tentando processar que o homem à sua frente não correspondia em nada à descrição da mãe.
Quando Ricardo se sentou na cadeira à sua frente, Marina notou como ele se movia com elegância, como sua camisa azul clara realçava seus olhos e como seu perfume, uma fragrância amadeirada e masculina, chegava até ela sutilmente. Sua mãe fala muito de você no escritório, ele disse, sinalizando para o garçom. Um café expresso, por favor. Imagino. Marina sorriu, ainda um pouco constrangida. Ela pode ser um pouco entusiasmada demais às vezes. Entusiasmada é uma boa palavra. Ricardo riu, e o som de sua risada era profundo e contagiante. Mas posso dizer que todas as coisas boas que ela falou sobre você parecem ser verdade. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada, eu acho. Então, arquiteta, Ricardo disse, mexendo o açúcar no seu café expresso. Sua mãe me contou que você trabalha com projetos residenciais. Deve ser interessante criar espaços onde as pessoas vão viver suas vidas. Marina ficou surpresa com a profundidade da observação. Estava acostumada com pessoas que reduziam sua profissão a desenhar casas bonitas. É exatamente isso, ela respondeu, sentindo-se mais à vontade. Cada projeto é como conhecer uma família inteira sem nunca ter falado com eles. Você precisa entender como eles vivem, o que valorizam, como se relacionam, que nem contabilidade, de certa forma. Ricardo sorriu. Os números contam a história real das empresas. Por trás de cada planilha existe uma família tentando realizar um sonho. Marina o estudou por um momento. Havia uma sinceridade em seus olhos verdes que a desarmava completamente. Você sempre quis trabalhar com contabilidade? Ricardo riu, passando a mão pelos cabelos. Na verdade, não. Comecei fazendo engenharia, mas meu pai teve um infarto no meu 3º ano. Ele tinha um pequeno escritório de contabilidade e precisava de alguém para tocar o negócio. Nossa, que difícil! Você devia ser muito novo. Tinha 21 anos. Foi bem assustador, para ser honesto. Ele tomou um gole do café. Mas descobri que gostava de ajudar pequenas empresas a crescerem. Tem algo muito gratificante em ver um negócio familiar prosperando, porque você ajudou eles a organizarem as finanças. Marina sentiu um aperto no peito. Havia uma vulnerabilidade na forma como ele falava sobre a família que a tocou profundamente. Seu pai ficou bem? Ficou. Obrigado por perguntar. Hoje ele está aposentado, viajando pelo Brasil com minha mãe, numa motorhome. Ricardo sorriu com carinho. Ele diz que é a melhor fase da vida dele. Que lindo, Marina suspirou. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Minha mãe nunca mais se envolveu seriamente com ninguém. Por isso, ela está tão preocupada com sua vida amorosa, Ricardo disse, mas sem tom de julgamento. Exato. Ela projeta em mim os relacionamentos que ela não teve. Marina fez uma pausa. Desculpa, não queria ficar falando dos problemas da minha família logo no nosso primeiro encontro. Não se desculpe. Famílias são complicadas mesmo. E, tecnicamente, eu já conheço um pouco da sua família, ele piscou. Sua mãe é ótima, by the way. Muito dedicada, sempre chega cedo e sai tarde. Ela sempre foi workaholic. Acho que herdei isso dela. Ricardo inclinou a cabeça. Você trabalha muito? Demais, provavelmente. Especialmente depois que terminei meu último relacionamento. O trabalho virou uma espécie de refúgio. Marina não sabia por que estava sendo tão honesta com um desconhecido. Mas havia algo em Ricardo que a fazia sentir segura para se abrir. Entendo perfeitamente, ele disse. Fiz isso por anos, depois que minha ex-noiva cancelou nosso casamento. Nossa, sinto muito. Marina sentiu uma pontada de curiosidade. Posso perguntar o que aconteceu? Ricardo mexeu no guardanapo por um momento antes de responder. Ela decidiu que não queria se casar com alguém que herdou a profissão. Disse que eu não tinha ambições próprias. Que absurdo, Marina disse sem pensar. Você pegou uma empresa pequena e transformou numa das maiores do ramo na cidade. Se isso não é ambição, você pesquisou sobre mim? Ele perguntou, arqueando uma sobrancelha. Marina corou. Talvez um pouquinho. Que bom que fez isso. Mostra que você leva os encontros a sério. Ele riu. E obrigado pelo elogio à empresa. O garçom trouxe mais café, e Marina percebeu que já estava ali há mais de 1 hora. O tempo havia passado voando, e ela não sentia nenhum dos sinais de tédio que normalmente a faziam querer escapar de encontros ruins. Posso fazer uma pergunta meio direta? Ricardo se inclinou para a frente. Claro,
O que você esperava quando chegou aqui hoje? Marina quase engasgou com o café. Quer a resposta honesta? Sempre. Eu esperava um homem mais velho, meio careca, talvez com barriga, desesperado para arranjar uma namorada. Ela confessou, cobrindo o rosto com as mãos. Nossa, que terrível da minha parte. Ricardo explodiu em gargalhadas. Bom, 2 dos 3 critérios eu não atendo, mas talvez eu esteja um pouco desesperado sim. Como assim? Marina baixou as mãos, curiosa. Bem, faz 3 anos que não tenho um relacionamento sério. E sua mãe falava tanto de você que eu comecei a criar expectativas, ele admitiu. Quando vi sua foto, pensei, essa mulher nunca vai querer sair comigo. Por que não? Porque você é linda, inteligente, bem-sucedida. Mulheres assim geralmente namoram médicos, advogados, empresários jovens, não contadores de 35 anos. Marina terminou a frase brincando. Exatamente. Marina o estudou por um momento. Ricardo realmente acreditava no que estava dizendo, e isso a surpreendeu. Não conseguia entender como um homem como ele, atraente, bem-sucedido, engraçado, poderia ter baixa autoestima. Para sua informação, ela disse, eu acabei de sair de um relacionamento com um advogado jovem e bem-sucedido, e foi uma das piores experiências da minha vida. O que aconteceu? Marina hesitou. Não estava acostumada a falar sobre Bruno com desconhecidos, mas Ricardo tinha uma forma de fazer com que ela se sentisse à vontade. Ele era controlador. Queria saber onde eu estava a cada minuto, com quem eu falava, o que eu vestia. No final eu me sentia mais como uma propriedade do que como uma namorada. Sinto muito que você passou por isso, Ricardo disse, e Marina podia ver a sinceridade em seus olhos. O pior é que no começo eu achava romântico. Pensava que era ciúme de quem ama muito. Ela balançou a cabeça. Que idiota, né? Não idiota, confiante. Você quis acreditar no melhor da pessoa que amava. A forma como ele falou isso fez Marina sentir um calor no peito que não sentia há meses. O sol começava a se pôr quando Marina percebeu que já eram quase 7 da noite. O café, que deveria durar no máximo 1 hora, havia se estendido por mais de 3, e ela não queria que terminasse. Nossa, não acredito que ficamos aqui tanto tempo, ela disse, olhando para o celular. O tempo voa quando a gente está se divertindo. Ricardo sorriu. Você tem algum compromisso hoje à noite? Nada além de Netflix e uma pizza congelada, Marina confessou. E você? A mesma coisa, mas com futebol no lugar da Netflix. Eles se olharam por um momento, e Marina sentiu uma conexão que não experimentava há muito tempo. Não era apenas atração física, embora Ricardo fosse muito mais atraente do que ela havia imaginado, mas algo mais profundo. Eles conversavam com facilidade, riam das mesmas piadas e tinham visões de mundo compatíveis. Que tal jantarmos juntos? Ricardo perguntou, como se estivesse lendo seus pensamentos. Conheço um restaurante italiano aqui perto que é perfeito para continuar nossa conversa. Marina sentiu borboletas no estômago. A voz racional em sua cabeça dizia para ir devagar, que tinha acabado de conhecer o homem, mas seu coração estava mandando sinais completamente diferentes. Adoraria, ela respondeu antes que pudesse pensar 2 vezes. O restaurante era pequeno e aconchegante, com luzes baixas e música italiana tocando suavemente ao fundo. Ricardo pediu uma garrafa de vinho tinto, e eles continuaram conversando como se fossem velhos amigos. Conta para mim sobre seus sonhos, Ricardo disse, servindo vinho nos copos. O que você quer fazer que ainda não fez? Marina ficou surpresa com a pergunta. Bruno nunca havia demonstrado interesse em seus sonhos, apenas em como ela poderia se encaixar nos planos dele. Quero ter meu próprio escritório de arquitetura um dia, ela começou, especializado em habitação popular. Acredito que todo mundo merece viver em espaços bonitos e funcionais, independente da renda. Isso é incrível, Ricardo disse, e Marina podia ver que ele realmente achava interessante. Já pensou em como tornaria isso viável financeiramente? Na verdade, sim. Marina se animou falando sobre uma ideia que guardava há anos. Eu poderia trabalhar com um modelo misto. Alguns clientes pagantes subsidiariam projetos para famílias de baixa renda. Ou formar parcerias com ONGs e programas governamentais. Você já pesquisou sobre editais de financiamento? Tem várias linhas de crédito para projetos sociais que poderiam se aplicar à sua ideia. Marina o olhou surpresa. Você conhece sobre isso? Trabalho com várias ONGs fazendo a contabilidade.
Elas estão sempre correndo atrás de financiamentos, ele explicou. Posso te apresentar algumas pessoas, se quiser. Sério? Você faria isso? Claro. Acho sua ideia brilhante. Marina sentiu seu coração acelerar. Não era só o interesse de Ricardo em seus projetos que a tocava, mas a forma como ele genuinamente queria ajudá-la a realizá-los. E você? Ela perguntou. Quais são seus sonhos? Ricardo ficou pensativo por um momento. Quer saber? Nunca ninguém me perguntou isso. Como assim? Normalmente as pessoas assumem que, como herdei a empresa do meu pai, não tenho sonhos próprios, como minha ex-noiva pensava. Marina sentiu raiva da mulher que não soube valorizar o homem que tinha ao lado. Isso é ridículo. Todo mundo tem sonhos. Obrigado por acreditar nisso. Ricardo sorriu com carinho. Meu sonho é expandir a empresa, mas não apenas em tamanho. Quero criar um modelo de contabilidade mais humanizada, onde realmente entendemos os negócios dos clientes e os ajudamos a crescer de forma sustentável. Como assim? A maioria dos escritórios de contabilidade só cuidam da papelada. Eu quero ser mais como um consultor financeiro para pequenas empresas, ajudá-las a entender seus números, a tomar decisões melhores, a planejarem o futuro. Marina o observou enquanto ele falava, notando como seus olhos brilhavam quando discutia seus planos. Havia uma paixão genuína ali que era extremamente atraente. Você já pensou em escrever um livro sobre isso ou dar palestras? Na verdade, Ricardo hesitou. Comecei a escrever um livro no ano passado, mas parei. Por quê? Porque achei que ninguém se interessaria pelas ideias de um contador de uma empresa familiar. Marina balançou a cabeça. Ricardo, você está subestimando completamente o valor do que tem a oferecer. Eles se olharam por um longo momento, e Marina sentiu uma tensão elétrica no ar. Havia algo se desenvolvendo entre eles que ia muito além de uma atração superficial. Marina, Ricardo disse suavemente, posso confessar uma coisa? Claro. Quando sua mãe me mostrou sua foto, eu pensei que você era linda. Mas agora, depois de passar o dia conversando com você, posso dizer que você é muito mais interessante e inteligente do que eu imaginava. E eu já tinha expectativas bem altas. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Posso retribuir a confissão? Por favor. Quando cheguei no café hoje, estava preparada para inventar uma desculpa e ir embora em 15 minutos. Ela sorriu. Agora são quase 8 da noite e eu não quero que esse encontro termine. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Marina. Então não deixa terminar ainda. O que você sugere? Tem uma praça aqui perto com uma vista linda da cidade. Que tal caminharmos um pouco? Marina entrelaçou seus dedos com os dele. Adoraria. Quando saíram do restaurante, o ar da noite estava fresco e as luzes da cidade começavam a se acender. Marina sentiu que algo especial estava acontecendo, algo que ela não esperava quando acordou naquela manhã. A praça ficava no alto de uma pequena colina na Vila Madalena, oferecendo uma vista panorâmica das luzes de São Paulo que se espalhavam até o horizonte. Marina e Ricardo caminhavam devagar pelas trilhas iluminadas, suas mãos ainda entrelaçadas desde que saíram do restaurante. É impressionante como a cidade fica bonita de noite, Marina comentou, parando em um dos mirantes. Durante o dia você só vê o caos, o trânsito, a correria, mas de noite com todas essas luzes, vira quase poesia, Ricardo completou, ficando ao lado dela. Cada luz representa uma vida, uma família, uma história. Marina o olhou de lado. Você tem uma forma muito bonita de enxergar as coisas. Minha mãe sempre dizia que a vida é bonita quando você escolhe ver beleza nela. Ele apertou levemente a mão dela. Hoje foi um dia que escolhi ver muita beleza. Eles se sentaram em um banco sob uma árvore, e Marina percebeu como se sentia confortável ao lado de Ricardo. Não havia aquela tensão artificial que sempre sentia em primeiros encontros, nem a necessidade de impressionar ou de manter uma fachada. Posso te fazer uma pergunta talvez um pouco indiscreta? Ela perguntou. Depois de eu ter admitido que estava meio desesperado por um relacionamento, acho que você pode perguntar qualquer coisa. Ele riu. Por que você ficou 3 anos sem namorar seriamente? Um homem como você? Ricardo ficou pensativo por um momento. Sinceramente, acho que fiquei com medo de me abrir de novo. Depois que minha ex-noiva cancelou o casamento, comecei a questionar meu próprio valor.
Se a pessoa que disse que me amava podia me descartar assim tão facilmente... Entendo perfeitamente, Marina sussurrou. O Bruno me fez sentir que eu não era suficiente do jeito que era, que precisava me moldar aos gostos dele para ser amada. Que absurdo! Ricardo se virou para olhá-la. Marina, você é incrível exatamente do jeito que é. Qualquer um que não consegue ver isso não te merece. A sinceridade em sua voz fez Marina sentir um nó na garganta. Como você pode ter tanta certeza? Me conheceu hoje. Às vezes a gente sente uma conexão imediata com alguém, ele disse suavemente. Não estou dizendo que é amor à primeira vista, mas... Há algo especial aqui, não há? Marina sentiu seu coração acelerar. Assim, eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a cidade. Marina sentia a presença de Ricardo ao lado como algo caloroso e reconfortante. Quando foi a última vez que se sentiu tão à vontade com alguém? Marina, Ricardo disse, sua voz um pouco mais baixa. Posso te beijar? Ela se virou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos verdes. Era um homem que estava se arriscando, colocando seus sentimentos em jogo, e isso a tocou profundamente. Eu adoraria, ela sussurrou. Ricardo inclinou-se para ela devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios finalmente se tocaram, Marina sentiu uma onda de calor percorrer todo o seu corpo. O beijo era suave, carinhoso, mas havia uma paixão contida ali que a fez tremer. Quando se separaram, Ricardo apoiou sua testa na dela. Uau! Ele sussurrou. É exatamente o que eu estava pensando. Marina sorriu, ainda sentindo o gosto dele nos lábios. Não quero que você pense que estou indo rápido demais, ele disse. Mas não consigo parar de pensar em como me sinto bem ao seu lado. Não está indo rápido demais, Marina garantiu. Estou sentindo a mesma coisa. Eles voltaram a caminhar pela praça, agora com os braços em volta um do outro. Marina sentia como se estivesse flutuando. Tinha esquecido como era gostoso ter borboletas no estômago, como era emocionante conhecer alguém novo e descobrir afinidades inesperadas. Que horas são? Ela perguntou quando chegaram de volta ao ponto onde haviam estacionado. Ricardo olhou o relógio. Quase 10 da noite. Não acredito que passamos mais de 6 horas juntos, Marina riu. Pareceu que foram 15 minutos. Significa que a gente estava se divertindo, ele sorriu. Te levo em casa? Marina hesitou. Parte dela queria prolongar a noite ainda mais, mas a parte racional sabia que era melhor ir devagar. Acho melhor eu ir com meu carro mesmo, mas obrigada pela oferta. Então posso te acompanhar até seu carro? Eles caminharam até onde Marina havia estacionado, alguns quarteirões abaixo. Quando chegaram ao carro dela, ficaram parados um de frente para o outro, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Hoje foi incrível, Marina disse. Muito melhor do que eu esperava. Para mim também. Ricardo tocou o rosto dela carinhosamente. Posso te ver de novo? Eu ficaria decepcionada se você não perguntasse. Que tal amanhã? Ele perguntou, e depois riu. Desculpa, isso foi muito ansioso da minha parte. Na verdade, Marina sorriu. Domingo à tarde eu não tenho nada para fazer. Se você quiser, adoraria. Que tal eu cozinhar para você? Faço um risoto que é a minha especialidade. Marina sentiu uma onda de surpresa e prazer. Um homem que cozinhava, que queria cuidar dela. Você cozinha? Moro sozinho há 10 anos, tive que aprender. Ele riu. E descobri que gosto. É relaxante. Então aceito o convite. Ricardo se inclinou para dar-lhe outro beijo, mais demorado desta vez. Marina sentiu suas pernas fraquejarem ligeiramente e teve que se apoiar no carro. Até amanhã. Ele sussurrou contra seus lábios. Até amanhã. Marina entrou no carro ainda em estado de choque. Enquanto dirigia pelas ruas da Vila Madalena em direção ao Itaim, não conseguia parar de sorrir. Sua mente repassava cada momento do encontro. A surpresa de ver Ricardo pela primeira vez, a facilidade com que conversaram, a conexão que sentiram, o beijo na praça. Quando chegou em casa, ligou imediatamente para Júlia. E então? Como foi o encontro com o chefe feio da sua mãe? Júlia atendeu na primeira chamada. Ju, Marina disse, entrando no apartamento e se jogando no sofá. Preciso te contar uma coisa. Ele não é feio. Como assim não é feio? Ele é lindo, Ju. Lindo, inteligente, engraçado, gentil, e eu estou completamente encantada. Houve um silêncio do outro lado da linha. Marina, você está falando sério?
completamente. Passamos mais de 6 horas juntos e não senti o tempo passar. E ele me convidou para almoçar na casa dele amanhã. Nossa, Marina, que maravilha! Conta tudo, não deixa nada de fora. Marina passou a próxima hora contando cada detalhe do encontro para a amiga, desde a primeira impressão até o beijo na praça. Quando finalmente desligou, eram quase meia-noite, mas ela estava elétrica demais para dormir. Tomou um banho demorado, repassando mentalmente a conversa que tiveram, a forma como Ricardo a olhava, como ele genuinamente se interessava por seus sonhos e opiniões. Era tão diferente de Bruno, que sempre a fazia sentir que suas ideias eram ingênuas ou irrelevantes. Quando finalmente se deitou, ficou olhando para o teto com um sorriso bobo no rosto. Tinha 28 anos e se sentia como uma adolescente apaixonada. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Ricardo. Boa noite, Marina. Hoje foi um dos melhores dias que tive em muito tempo. Mal posso esperar para te ver amanhã. Durma bem. Marina segurou o celular contra o peito, sentindo seu coração acelerar novamente. Digitou uma resposta. Boa noite, Ricardo. Para mim também foi especial. Até amanhã. Depois de mandar a mensagem, ficou olhando para o coração vermelho que havia colocado. Era cedo demais para emoções tão intensas. Provavelmente. Mas pela primeira vez em muito tempo, Marina decidiu seguir seu coração em vez de sua cabeça racional. Isso a solicitade Marina acordou no domingo com uma sensação que não experimentava há meses. Ansiedade boa. Aquela expectativa gostosa de quem tem algo especial para fazer no dia. Eram apenas 8 da manhã, mas ela já estava completamente desperta, pensando no almoço na casa de Ricardo. Tomou café da manhã na varanda do apartamento, observando o movimento ainda calmo das ruas do Itaim num domingo de manhã. O sol filtrava através das folhas da árvore que crescia em frente ao seu prédio, criando um jogo de luz e sombra que ela achou particularmente bonito. Tudo parecia mais colorido hoje. Seu celular tocou com uma mensagem de Ricardo. Bom dia. Dormiu bem? Estou indo ao mercado comprar ingredientes frescos para nosso almoço. Alguma restrição alimentar que eu deva saber? Marina sorriu, digitando de volta. Bom dia. Dormi ótimo. Nenhuma restrição, pode caprichar. Posso levar alguma coisa? Apenas você mesmo. Mas se quiser trazer uma sobremesa, não vou reclamar. Marina decidiu passar na padaria artesanal perto de casa para comprar um tiramisu que sabia ser especial. Depois, passou uma hora escolhendo o que vestir. Queria estar bonita, mas sem parecer que estava se esforçando demais. Optou por um vestido floral azul, sandálias baixas e uma maquiagem natural. Às 2 da tarde, estava parada em frente ao prédio de Ricardo nos Jardins. Um edifício elegante dos anos 80, com portaria clássica e jardim bem cuidado. O apartamento ficava no 8º andar, e quando Ricardo abriu a porta, Marina teve uma nova surpresa. Ele estava usando uma camisa branca com as mangas arregaçadas e uma calça jeans escura, um avental engraçado amarrado na cintura que dizia Kiss the Chef. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse estado cozinhando, e havia um aroma incrível saindo do apartamento. Oi, linda, ele disse, dando-lhe um beijo suave nos lábios. Bem-vinda ao meu lar. O apartamento era aconchegante e elegante ao mesmo tempo. As paredes eram pintadas em tons neutros, com muitas plantas espalhadas pelos ambientes e estantes cheias de livros. A sala tinha sofás confortáveis de couro marrom, e grandes janelas ofereciam uma vista linda dos prédios e árvores da região. Ricardo, que lugar lindo! Marina exclamou, entregando-lhe a caixa com o tiramisu. Obrigado. Venha, deixa eu te mostrar a casa. Ele a guiou pelo apartamento que tinha 2 quartos, um escritório e uma cozinha americana integrada à sala de jantar. Tudo era organizado, mas tinha um toque pessoal. Fotos da família nas paredes, livros marcados com papéis, uma guitarra encostada num canto. Você toca? Marina perguntou, apontando para o instrumento. Um pouco. Hobby de fim de semana. Ele sorriu timidamente. Aprendi quando era adolescente, mas voltei a praticar depois que terminei o noivado. Era uma forma de me distrair. Na cozinha, Marina viu que Ricardo havia preparado tudo com muito cuidado. Havia velas acesas na mesa, uma garrafa de vinho branco já aberta, e o cheiro que vinha do fogão era de dar água na boca. O que está fazendo? Ela perguntou, se aproximando do fogão.
Risoto de fungo com aspargos, ele respondeu, mexendo a panela com movimentos practiced. E uma saladinha de rúcula com tomate cereja. Marina o observou cozinhar, impressionada com sua habilidade. Ele se movia pela cozinha com confiança, provando e ajustando temperos, controlando o tempo de cada panela. Posso ajudar em alguma coisa? Pode servir o vinho enquanto eu termino aqui, ele sugeriu. Escolhi um Pinot Grigio que combina bem com o prato. Eles conversaram enquanto Ricardo finalizava o almoço e Marina percebeu como tudo fluía naturalmente entre eles. Não havia momentos de silêncio constrangedor ou necessidade de forçar assuntos. Ricardo fazia perguntas sobre seu trabalho, contava histórias engraçadas de clientes da empresa e demonstrava um interesse genuíno em conhecê-la melhor. Pronto, ele anunciou servindo o risoto em pratos aquecidos. Espero que goste. Eles se sentaram à mesa e Marina provou o primeiro garfo. O sabor era incrível, cremoso, bem temperado, com o ponto perfeito do arroz. Ricardo, isso está maravilhoso, ela exclamou. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Minha avó italiana, ele sorriu orgulhoso. Ela dizia que um homem que não sabe cozinhar não sabe cuidar de quem ama. A frase ficou suspensa no ar por um momento e Marina sentiu seu coração acelerar. Havia algo na forma como Ricardo falou sobre cuidar de quem ama que a tocou profundamente. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Era mesmo. Ela e meu avô ficaram casados por 58 anos. Quando ele morreu, ela disse que não se arrependia de nenhum dia que passaram juntos. Ricardo ficou pensativo. Acho que por isso, o fim do meu noivado me afetou tanto. Eu queria ter o que eles tiveram. Marina estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. E ainda pode ter. Apenas não era com a pessoa certa. É o que minha mãe sempre diz. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos. Que quando for a pessoa certa, vai ser fácil. E como você saberia que é a pessoa certa? Marina perguntou curiosa. Ricardo a olhou nos olhos. Acho que quando você quer cuidar da pessoa, quando você se sente você mesmo ao lado dela, quando vocês querem as mesmas coisas da vida. Ele fez uma pausa. E quando apenas estar com ela faz você se sentir em casa. Marina sentiu um nó na garganta. É uma definição linda. E você? O que seria a pessoa certa para você? Marina pensou por um momento. Alguém que me aceite como eu sou, que apoie meus sonhos, que me faça rir. Ela olhou para Ricardo. Alguém com quem eu possa ser completamente honesta, sem medo de julgamentos. Parece que sabemos o que queremos. Ricardo disse suavemente. Parece que sim. Eles terminaram o almoço conversando sobre família, sobre sonhos de viagem, sobre filmes e livros favoritos. Marina descobriu que Ricardo era fã de filmes de suspense, adorava biografias e sonhava em conhecer a Itália para visitar a cidade natal de sua avó. E agora o tiramisu, Ricardo anunciou, servindo a sobremesa que Marina havia trazido. Espero que goste. É da padaria Il Pane, conhece? Conheço. É uma das melhores da cidade. Ele provou uma garfada e fechou os olhos de prazer. Perfeito, muito obrigado. Depois do almoço, foram para o sofá da sala, onde Ricardo colocou uma música jazz suave e abriu outra garrafa de vinho. Marina se aninhou ao lado dele, sentindo-se completamente à vontade. Posso te fazer uma confissão? Ela disse, brincando com os botões da camisa dele. Sempre. Eu estava com muito medo de vir aqui hoje. Por quê? Porque ontem foi perfeito demais. Eu estava com medo de que hoje fosse uma decepção, que a química de ontem tivesse sido só coisa do momento. Ricardo a puxou mais para perto. E o que você acha agora? Acho que ontem não foi coincidência. Ela sussurrou, olhando para seus lábios. Ainda bem, ele disse antes de beijá-la. Dessa vez o beijo foi mais intenso, mais apaixonado. Marina sentiu todo o seu corpo reagir ao toque de Ricardo. E quando eles se separaram, ambos estavam ofegantes. Marina, Ricardo sussurrou contra seus lábios. Estou completamente encantado por você. Eu também, ela confessou. E isso me assusta um pouco. Por quê? Porque faz muito tempo que não me permito sentir algo assim. E agora não consigo pensar em mais nada além de você. Ricardo a olhou com ternura. Não precisa ter medo. Vamos no nosso ritmo, sem pressão. Marina sorriu, sentindo-se segura nos braços dele. Pela primeira vez em muito tempo, estava começando a acreditar que talvez pudesse ter o tipo de amor
que sempre sonhara. Verdadeiro, profundo e recíproco. Marina acordou na segunda-feira com uma sensação estranha no estômago. Não era má. Era a ansiedade gostosa de quem está vivendo algo novo e emocionante. Ela havia passado o domingo inteiro na casa de Ricardo, saindo apenas às 10 da noite, e ainda podia sentir o gosto dos beijos dele nos lábios. Enquanto se arrumava para o trabalho, seu celular tocou com uma mensagem dele. Bom dia, linda. Sonhei com você a noite toda. Tenha um ótimo dia no escritório. Te ligo mais tarde. Marina sorriu, digitando de volta. Bom dia. Você também. Mal posso esperar para falar com você. No escritório, Marina tentou se concentrar nos projetos, mas sua mente constantemente voltava para Ricardo. Durante a reunião de segunda-feira com a equipe, pegou-se desenhando corações na margem do bloco de notas, como uma adolescente apaixonada. Marina, você está bem? Perguntou Carla, sua sócia no escritório, quando ficaram sozinhas após a reunião. Você está com uma cara diferente. Como assim diferente? Marina tentou disfarçar. Sei lá, mais radiante, e você não parou de sorrir desde que chegou. Marina não conseguiu esconder por mais tempo. Carla, acho que estou apaixonada. O quê? Por quem? Carla se sentou na mesa dela, curiosa. Não me fala que é pelo Bruno, porque se for eu te interno. Não, é alguém novo, minha mãe que apresentou. Marina contou rapidamente sobre o encontro com Ricardo. Nossa, Mari, que maravilha! Há quanto tempo você não sorria assim? Carla estava genuinamente feliz pela amiga. E quando vamos conhecer esse príncipe encantado? Calma, Carla. Faz só 2 dias que nos conhecemos. 2 dias? Marina, você está radiante por causa de 2 dias? Carla riu. Menina, isso é coisa séria. O dia passou voando, com Marina checando o celular a cada 5 minutos, esperando mensagens de Ricardo. Ele mandava pequenos recados durante o dia, fotos do café que estava tomando, uma música que o fez lembrar dela, uma mensagem dizendo que estava pensando nela. Às 6 da tarde, quando Marina estava saindo do escritório, Ricardo ligou. Oi, como foi seu dia? A voz dele soou calorosa através do telefone. Produtivo, mas confesso que fiquei meio distraída, ela admitiu, entrando no carro. Distraída com o quê? Ele perguntou, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Com um certo contador que não sai da minha cabeça. Que coincidência, eu também passei o dia pensando numa certa arquiteta. Marina sentiu aquelas borboletas familiares no estômago. O que você está fazendo agora? Saindo do escritório também. Que tal jantarmos juntos? Conheço um japonês ótimo na Liberdade. Marina hesitou por um segundo. Era a 3ª vez que se veriam em 3 dias. Não seria muito rápido demais? Mas a vontade de estar com ele era mais forte que qualquer receio. Adoraria. 1 hora depois, estavam sentados num pequeno restaurante japonês, compartilhando sushi e conversando sobre seus dias. Marina percebeu como era fácil falar com Ricardo sobre qualquer coisa, desde os problemas no trabalho até suas inseguranças pessoais. Marina, Ricardo disse no meio do jantar, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está sentindo que as coisas estão andando muito rápido entre nós? Marina ficou surpresa com a pergunta direta. Por que você pergunta isso? Porque eu nunca senti uma conexão tão forte, tão rapidamente com alguém. E fico me questionando se é normal, se não estou sendo ingênuo. Marina segurou a mão dele sobre a mesa. Ricardo, eu estava pensando a mesma coisa. Mas sabe o que eu decidi? O quê? Que às vezes a vida nos dá presentes inesperados. E talvez a gente não precise questionar tanto, apenas aceitar e viver o momento. Ricardo sorriu, levando a mão dela aos lábios e beijando suavemente. Você sempre sabe o que dizer. Nem sempre, Marina riu. Mas contigo, eu me sinto segura, para ser honesta. Depois do jantar, caminharam pelas ruas da Liberdade, observando as lanternas coloridas e o movimento noturno do bairro. Pararam numa pequena loja de doces japoneses, onde Ricardo insistiu em comprar mochi para Marina experimentar. Nunca comi isso, ela confessou mordendo o docinho de morango. E então, aprovado? Delicioso, ela sorriu, um pouco de farinha de arroz grudada no canto da boca. Ricardo se inclinou e limpou suavemente com o polegar. Você consegue ficar linda até comendo mochi, Marina corou. Você é um charmer mesmo, né?
Só quando estou com você. Eles estavam parados na calçada, sob a luz suave de uma lanterna japonesa, quando Ricardo a beijou novamente. Marina sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se apoiar nele para não perder o equilíbrio. Marina, ele sussurrou contra seus lábios. Você me deixa completamente zonzo. É recíproco, ela confessou. Quando se separaram para respirar, Ricardo a olhou nos olhos. Vem para minha casa. Marina sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que se fosse, provavelmente não seria apenas para conversar. E embora desejasse Ricardo intensamente, uma parte dela achava que era cedo demais. Ricardo, ela começou hesitante. Ei, ele a interrompeu suavemente. Não precisa explicar. Vamos no seu ritmo, lembra? Sem pressão. Marina sentiu uma onda de carinho por ele. Não é que eu não quero, é que você quer ter certeza das coisas antes de dar esse passo, ele completou. Eu entendo completamente. Você não está chateado? Chateado? Marina, isso só me faz gostar ainda mais de você. Você é uma mulher que sabe o que quer e não tem medo de colocar limites. É admirável. Marina se derreteu internamente. Como esse homem conseguia ser tão compreensivo? Obrigada por entender. Sempre vou entender você, ele disse, tocando o rosto dela carinhosamente. Agora deixa eu te levar para casa em segurança. No caminho para o apartamento de Marina, eles conversaram sobre planos para o resto da semana. Ricardo tinha algumas reuniões importantes e Marina estava finalizando um projeto grande, então, provavelmente, só conseguiriam se ver no fim de semana. Vai ser difícil ficar a semana toda sem te ver, Ricardo confessou quando pararam em frente ao prédio dela. Para mim também, mas acho que vai ser bom para processarmos tudo o que está acontecendo. Você está certa. Ele a beijou suavemente. Te ligo amanhã, por favor. Marina subiu para o apartamento com o coração cheio. Ricardo estava sendo perfeito demais, compreensivo, carinhoso, respeitoso. Uma parte dela se perguntava se era real, se ele não estava apenas mostrando sua melhor versão para conquistá-la, mas quando ligou para Júlia para contar sobre a noite, a amiga a tranquilizou. Marina, para de procurar pelo em ovo. Pelo que você me conta, o cara é maravilhoso. Aproveita. É que parece bom demais para ser verdade, Ju. Ou talvez você finalmente encontrou alguém que te merece, Júlia rebateu. Você passou 2 anos com um babaca que te fez acreditar que merecia menos. Agora aparece um cara que te trata como rainha e você acha estranho? Marina ficou pensativa. Júlia tinha razão. Bruno havia plantado tantas sementes de insegurança nela que agora estava difícil aceitar ser tratada bem. Você tem razão, Marina admitiu. Vou tentar relaxar e curtir. Isso? E Marina? Sim? Eu nunca te vi tão feliz. Seja lá o que for isso que vocês têm, está te fazendo muito bem. Marina desligou o telefone e se preparou para dormir, sorrindo. Júlia estava certa. Fazia muito tempo que não se sentia tão feliz e otimista em relação ao futuro. Na quinta-feira, Marina estava tendo um dos dias mais difíceis no trabalho em muito tempo. O cliente de um dos maiores projetos do escritório havia mudado completamente o briefing na última hora, exigindo que ela refizesse todo o projeto em apenas 3 dias. Ela estava no escritório desde as 7 da manhã, tentando dar conta do prazo impossível. Eram quase 9 da noite quando seu celular tocou. Era Ricardo. Oi, ela atendeu exausta. Oi, amor. Nossa, você parece cansada. Tudo bem? A palavra amor fez o coração de Marina acelerar, mas ela estava ocupada demais para processar completamente. Dia terrível no trabalho. Estou aqui desde manhã cedo, tentando resolver um problema com um cliente. Você já jantou? Não, nem almocei direito. Comi um sanduíche rápido. Marina, isso não é saudável. Que tal eu buscar algo gostoso para você comer? Ricardo, você não precisa... Claro que preciso. Estou aqui terminando umas coisas no escritório também. Posso passar aí rapidinho. Marina sentiu uma onda de gratidão. Você faria isso mesmo? Claro. Qual o endereço do seu escritório? 1 hora depois, Ricardo apareceu com sacolas de comida tailandesa e 2 garrafas de água. Marina estava sozinha no escritório. Todos os outros já haviam ido embora. Meu herói, ela suspirou, parando de desenhar para abraçá-lo. Como está o projeto? Ele perguntou, beijando sua testa. Um caos. O cliente quer que eu mude tudo,
mas mantendo o mesmo orçamento e prazo. É fisicamente impossível. Ricardo abriu as sacolas e começou a servir a comida na mesa de reunião. Vem cá, vamos comer enquanto você me conta melhor. Enquanto jantavam, Marina desabafou sobre as exigências impossíveis do cliente, a pressão que estava sentindo e como estava questionando se tinha escolhido a carreira certa. Marina, Ricardo disse depois que ela terminou de falar, posso dar uma opinião? Por favor. Você é uma arquiteta incrível. Vi alguns dos seus projetos no seu Instagram e o trabalho é lindo. Mas às vezes clientes ruins nos fazem questionar nossa própria competência. É exatamente isso que estou sentindo. Que tal se amanhã você sentar com ele e explicar que as mudanças que ele quer vão exigir mais tempo e orçamento? Seja honesta sobre as limitações. E se ele cancelar o contrato? Então, cancela. Melhor perder um cliente ruim do que entregar um trabalho que não representa o que você é capaz de fazer. Marina o olhou com admiração. Como você sempre sabe o que dizer? Porque já passei por isso. No começo da empresa, eu aceitava qualquer cliente, mesmo os impossíveis. Aprendi que às vezes é melhor dizer não. Marina se inclinou e o beijou. Obrigada. Por estar aqui, pela comida, pelos conselhos. Sempre vou estar aqui para você, ele disse, acariciando o cabelo dela. Eles ficaram mais 1 hora no escritório, Ricardo ajudando Marina a organizar as ideias e até sugerindo algumas soluções criativas para o projeto. Quando finalmente saíram, Marina se sentia muito melhor. Quer dormir na minha casa hoje? Ricardo perguntou quando chegaram ao estacionamento. Marina hesitou. Estava exausta, emocionalmente drenada, e sabia que não estava no melhor estado para tomar decisões importantes. Ricardo, eu adoraria, mas... Só para dormir mesmo. Ele se apressou em esclarecer. Você está cansada, estressada. Posso cuidar de você, fazer um chá, dar uma massagem nos seus ombros, sem pressão para mais nada. A sinceridade em seus olhos a convenceu. Tá bom, mas eu preciso passar em casa para pegar algumas coisas. Na casa de Ricardo, ele foi verdadeiramente um anjo. Preparou um chá de camomila, emprestou uma de suas camisetas para ela dormir e deu uma massagem incrível nos ombros tensos dela. Melhor? Ele perguntou, massageando os pontos de tensão no pescoço. Muito melhor, Marina suspirou. Você tem mãos mágicas. E você tem muito estresse acumulado aqui, ele disse, tocando a base do pescoço. Quando foi a última vez que você tirou férias de verdade? Marina pensou. Faz mais de 1 ano. Marina, você precisa cuidar melhor de você mesma. Eu sei. É que o trabalho às vezes me consome. Promete que vai pensar em tirar uns dias livres em breve? Prometo. Eles se deitaram na cama de Ricardo. Marina aninhada contra o peito dele. Era a primeira vez que dormiam juntos, mesmo que apenas literalmente dormindo. Marina sentia o coração de Ricardo batendo contra sua orelha, o cheiro de seu perfume, o calor de seus braços em volta dela. Ricardo, ela sussurrou no escuro. Obrigada por hoje. Por tudo. Não precisa agradecer. É isso que pessoas que se importam fazem uma pela outra. Marina sorriu no escuro. Você se importa comigo? Muitos, ele sussurrou beijando o topo da cabeça dela. Mais do que esperava se importar tão rapidamente. Eu também me importo com você. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, e Marina pensou que Ricardo havia dormido. Mas então ele falou novamente. Marina? Sim? Sei que ainda é cedo, mas quero que você saiba que estou levando isso a sério. O que temos, quero dizer. Marina sentiu seu coração acelerar. Eu também estou. Ótimo. Ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Agora dorme. Amanhã você vai resolver tudo com esse cliente. Marina adormeceu nos braços de Ricardo, sentindo-se segura e amada de uma forma que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez desde que conheceu Bruno, estava com alguém que genuinamente se preocupava com seu bem-estar, que queria cuidar dela sem tentar controlá-la. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café e ovos mexidos. Ricardo havia acordado cedo e preparado o café da manhã para ela. Bom dia, linda, ele disse, beijando-a suavemente. Como dormiu? Melhor do que em semanas, Marina sorriu. E você? Como um anjo. Ter você nos meus braços foi perfeito. Durante o café da manhã, Marina se sentiu renovada, pronta para enfrentar o cliente difícil.
Ricardo havia não só a consolado em um momento difícil, mas também a ajudado a encontrar soluções práticas. Vou seguir seu conselho, ela disse. Vou ser honesta com o cliente sobre as limitações. E se ele não aceitar? Então não era o cliente certo para mim. Ricardo sorriu orgulhoso. Essa é minha garota. Quando Marina saiu para trabalhar, levou consigo não apenas uma nova perspectiva sobre o projeto, mas também a certeza de que Ricardo era realmente especial. Ele havia a visto em seu pior momento, estressada, exausta, vulnerável, e em vez de fugir, havia cuidado dela com carinho e paciência. Pela primeira vez, Marina começou a acreditar que talvez tivesse encontrado alguém com quem poderia construir algo duradouro. 2 semanas haviam se passado desde aquela noite difícil no escritório, e Marina sentia como se sua vida tivesse ganhado cores mais vibrantes. Seguindo o conselho de Ricardo, ela havia conversado honestamente com o cliente problemático que acabou cancelando o contrato. Inicialmente assustador, o cancelamento se revelou uma bênção. No mesmo dia, ela recebeu a ligação de um casal jovem interessado em projetar sua primeira casa, exatamente o tipo de trabalho que a motivava. Era uma sexta-feira chuvosa de maio, e Marina estava no apartamento de Ricardo preparando o jantar. Nos últimos dias, haviam desenvolvido uma rotina confortável. Ela ficava na casa dele nos fins de semana, e ele frequentemente aparecia no apartamento dela durante a semana com comida quando ela trabalhava até tarde. Como foi a reunião com o casal hoje? Ricardo perguntou, chegando do trabalho e a abraçando por trás enquanto ela mexia o molho de tomate. Maravilhosa. Eles são tão apaixonados, Ricardo. Queriam que eu entendesse exatamente como eles vivem para criar espaços que reflitam a personalidade deles. Marina se virou nos braços dele. É isso que eu amo fazer. Seus olhos brilham quando você fala do trabalho assim. Ele observou, beijando sua testa. É lindo de ver. E como foi seu dia? Resolveu aquela situação da empresa de construção? Ricardo havia contado sobre um cliente que estava com problemas fiscais graves, e Marina acompanhava o caso há dias. Conseguimos. Encontramos uma forma legal de reorganizar as dívidas. A empresa vai continuar funcionando, e os 30 funcionários vão manter os empregos. Marina sorriu orgulhosa. Você salvou 30 famílias hoje. Nossa, quando você coloca assim... Ricardo pareceu emocionado. Às vezes eu não paro para pensar no impacto real do que faço. Deveria. O que você faz importa muito. Eles jantaram conversando sobre os próximos planos. Ricardo havia sugerido que passassem o fim de semana em Campos do Jordão, numa pousada que um cliente havia recomendado. Marina estava animada com a perspectiva da primeira viagem juntos, mesmo que fosse apenas 2 horas de São Paulo. Marina, Ricardo disse depois do jantar quando estavam no sofá vendo um filme, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Como você está se sentindo sobre nós? Marina se aninhou melhor contra ele. Bem, muito bem, na verdade. Por quê? É que às vezes fico inseguro, sabe? Como as coisas estão andando tão bem, fico com medo de que seja bom demais para ser verdade. Marina se virou para olhá-lo. Ricardo, você está sendo inseguro sobre o que exatamente? Sei lá. Se você está realmente interessada em mim, se não está apenas se recuperando do seu ex, se... Marina o silenciou com um beijo. Quando se separaram, ela segurou o rosto dele entre as mãos. Ricardo Mendes, escuta o que vou te dizer. Eu não estou aqui porque estou me recuperando do Bruno. Estou aqui porque você é incrível. Você me faz rir, me faz sentir segura, me apoia, me desafia a ser melhor. Ela fez uma pausa. Estou caindo de amores por você. Os olhos de Ricardo se iluminaram. Sério? Muito sério. Porque eu já caí completamente, ele confessou. Marina, eu te amo. Marina sentiu seu coração parar por um segundo. Era a primeira vez que ele falava essas palavras, e elas soaram como música aos seus ouvidos. Eu também te amo, ela sussurrou. Ricardo a beijou com uma intensidade que fez Marina se sentir tonta. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Marina, ele sussurrou contra seus lábios, vem comigo para o quarto. Dessa vez Marina não hesitou. Sim, o que aconteceu a seguir foi mais bonito e intenso do que Marina havia imaginado. Ricardo foi carinhoso, paciente, atento a cada reação dela. Eles se entregaram completamente um ao outro,
E quando finalmente adormeceram entrelaçados, Marina sentia como se uma nova fase de sua vida tivesse começado. Na manhã seguinte, acordaram abraçados, com os primeiros raios de sol entrando pela janela do quarto. Marina se sentia diferente, mais conectada, mais completa. Bom dia, amor, Ricardo murmurou, beijando seu ombro nu. Bom dia. Ela sorriu, se virando para olhá-lo. Como você está se sentindo? Como se fosse o homem mais sortudo do mundo, ele respondeu. E você? Feliz, muito feliz. Eles passaram a manhã na cama, conversando, se beijando, planejando a viagem para Campos do Jordão. Marina sentia como se pudesse ficar ali para sempre, naquela bolha de felicidade. Marina, Ricardo disse quando estavam tomando café da manhã na cozinha, ela vestindo apenas a camisa dele. Quero te apresentar para meus pais. Marina quase engasgou com o suco de laranja. Sério? Se você quiser, claro. Eles vão estar de volta da viagem na semana que vem e eu sei que vão te adorar. Marina sentiu um friozinho na barriga. Conhecer os pais era um passo importante, um sinal de que Ricardo realmente estava levando o relacionamento a sério. Eu adoraria conhecê-los. Perfeito, vou ligar para eles hoje. O fim de semana em Campos do Jordão foi mágico. A pousada era aconchegante, com lareira no quarto e uma vista linda das montanhas. Eles caminharam pelo centro histórico, tomaram chocolate quente e passaram horas conversando sobre tudo e sobre nada. Ricardo, Marina disse enquanto observavam o pôr do sol da varanda do quarto. Obrigada. Por quê? Por ter me mostrado como é estar com alguém que realmente me ama. Ricardo a puxou para mais perto. Obrigado você por ter me dado uma chance, por ter visto além do que sua mãe descreveu. Ele riu. Falando em minha mãe, preciso ligar para ela. Ela deve estar louca de curiosidade sobre como as coisas estão indo. E o que você vai contar? Marina sorriu, que ela acertou em cheio desta vez. Naquela noite, enquanto faziam amor novamente, Marina se entregou completamente. Não havia mais medos, mais inseguranças sobre estar indo rápido demais. Ela sabia, com uma certeza que a surpreendeu, que Ricardo era a pessoa com quem queria estar. Eu te amo, ela sussurrou no ouvido dele. Eu te amo mais, ele respondeu, fazendo-a rir. Impossível. Vamos ver. 3 meses depois da primeira conversa telefônica com Dona Célia sobre o encontro às cegas, Marina estava parada em frente ao espelho do banheiro de Ricardo, arrumando o cabelo nervosamente. Era domingo, e eles iriam almoçar na casa dos pais dele. Seria a primeira vez que Marina os conheceria, e ela queria causar uma boa impressão. Marina, você está linda, Ricardo disse, aparecendo atrás dela e ajeitando o colar que ela usava. Para de se preocupar. E se eles não gostarem de mim? Ela perguntou, se virando para olhá-lo. Impossível. Eles já gostam de você só de me ouvir falar. Ele sorriu. Minha mãe disse que fazia anos que não me via tão feliz. Mesmo? Mesmo. E meu pai está curioso para conhecer a mulher que conseguiu fazer seu filho workaholic começar a sair do escritório antes das 7 da tarde. Marina riu. Era verdade que Ricardo havia mudado alguns hábitos desde que se conheceram. Ele agora fazia questão de ter tempo livre para estar com ela, algo que, segundo ele próprio, não fazia há anos. Pronto? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pronto. A casa dos pais de Ricardo ficava em Santana, num bairro residencial tranquilo. Era uma casa antiga, bem cuidada, com jardim na frente e um quintal onde se podia ver uma horta e algumas árvores frutíferas. Eles chegaram, gritou uma voz feminina quando Ricardo tocou a campainha. A porta se abriu revelando uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, avental floral e um sorriso caloroso que lembrava muito o do filho. Você deve ser a Marina, Dona Rosa exclamou abrindo os braços. Que linda, meu Deus, venha cá, querida. Marina foi envolvida num abraço apertado que cheirava a temperos e carinho maternal. Imediatamente se sentiu acolhida. Muito prazer, Dona Rosa. Ricardo fala tanto da senhora. Só coisas boas, espero. Ela riu depois se virando para o filho. E você, mal-criado, não cumprimenta sua mãe? Ricardo riu, abraçando a mãe. Oi, mãe. Sentimos sua falta. Entrem, entrem. Seu pai está na cozinha terminando a lasanha. Ele insistiu em cozinhar para vocês. A casa era aconchegante, decorada com móveis que claramente contavam histórias de uma família feliz.
Havia fotos de Ricardo em todas as fases da vida espalhadas pelas paredes, e o cheiro que vinha da cozinha era de dar água na boca. Marina! Seu Antônio apareceu na sala, um homem robusto de cabelos completamente brancos e olhos verdes iguais aos do filho. Finalmente, Ricardo não para de falar de você. Pai. Ricardo ficou levemente constrangido. Oi, seu Antônio, muito prazer. Marina sorriu, aceitando outro abraço caloroso. Espero que goste de lasanha, porque fiz uma que é a especialidade da casa, ele disse orgulhoso. Adoro. E Ricardo me contou que o senhor é um ótimo cozinheiro. Esse menino exagera. Seu Antônio sorriu, mas era óbvio que ficou lisonjeado. O almoço foi perfeito. A lasanha realmente era deliciosa e Marina se sentiu completamente à vontade com os pais de Ricardo. Eles fizeram perguntas sobre seu trabalho, sua família, seus planos para o futuro, mas tudo de forma carinhosa e interessada, nunca invasiva. Marina, Dona Rosa disse, enquanto serviam a sobremesa. Posso dizer uma coisa? Claro. Faz muito tempo que não vejo o Ricardo tão feliz. Desde que vocês se conheceram, ele mudou. Está mais leve, mais sorridente. Mãe! Ricardo tentou interrompê-la. Deixa eu falar. Marina, obrigada por fazer meu filho sorrir de novo. Marina sentiu os olhos marejarem. Na verdade, eu que tenho que agradecer. Ele que me faz feliz todos os dias. Que coisa linda! Dona Rosa bateu palmas. Antônio, você está vendo isso? Estou vendo, mulher. E estou gostando muito do que vejo. Seu Antônio piscou para Marina. Depois do almoço, seu Antônio insistiu em mostrar sua horta para Marina, enquanto Ricardo ajudava a mãe a lavar a louça. Marina, seu Antônio disse enquanto caminhavam entre os canteiros de verduras. Posso falar uma coisa de pai para você? Claro. O Ricardo é meu único filho, e eu o amo muito. Ele já sofreu uma vez por amor, e eu fiquei com o coração partido vendo ele se culpar por algo que não foi culpa dele. Marina assentiu, sabendo que ele se referia ao fim do noivado. Quando ele começou a falar de você, eu vi uma luz voltando aos olhos dele. E hoje, vendo vocês juntos, posso ver que é recíproco. Vocês se amam de verdade. Sim, nos amamos, Marina confirmou. Então cuide bem dele, tá? Ele tem um coração enorme, mas também é frágil. Vou cuidar muito bem dele, seu Antônio. Prometo. O homem sorriu e deu um tapinha carinhoso no ombro dela. Boa menina, bem-vinda à família. Quando voltaram para dentro, encontraram Ricardo e Dona Rosa rindo na cozinha. O que vocês estão tramando? Marina perguntou. Minha mãe está me mostrando fotos minhas de criança. Ricardo riu ligeiramente constrangido. Que ótimo, quero ver todas. Passaram o resto da tarde vendo álbuns de foto, com Dona Rosa contando histórias engraçadas da infância de Ricardo. Marina se divertiu muito descobrindo que ele havia sido uma criança arteira, mas sempre muito carinhosa. Marina, Dona Rosa disse quando estava na hora de irem embora, quero que saiba que você sempre será bem-vinda aqui. Esta é sua casa também agora. Marina abraçou a sogra com carinho. Obrigada. Vocês são maravilhosos. No carro, voltando para casa, Marina e Ricardo estavam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. O que você achou? Ricardo perguntou finalmente. Seus pais são incríveis, Ricardo. Agora entendo de onde você tirou essa generosidade e esse coração enorme. Eles te adoraram. Meu pai já me perguntou 3 vezes quando vamos casar. Ele riu. Marina sentiu seu coração acelerar. É o que você respondeu? Ricardo parou no sinal vermelho e se virou para olhá-la. Respondi que quando chegar a hora certa, ele será o primeiro a saber. E quando será a hora certa? Marina perguntou, surpreendida com sua própria coragem. Quando você estiver pronta para ser minha esposa. Ele respondeu simplesmente. Marina sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Ricardo, ei, não precisa responder nada agora. Só quero que saiba que é isso que quero contigo. Para sempre. Marina segurou a mão dele. Eu também quero isso, para sempre. Quando chegaram em casa naquela noite, Marina ligou para sua mãe para contar sobre o almoço. Mãe, ela disse quando Célia atendeu, preciso te agradecer. Agradecer por quê, filha? Por ter insistido naquele encontro às cegas, por ter acreditado que Ricardo seria bom para mim mesmo quando eu estava cética. E então, posso dizer que tinha razão? Célia perguntou, e Marina podia ouvir o sorriso em sua voz. Você tinha toda a razão, mãe. Eu estou apaixonada, completamente apaixonada. Ai, filha,
Que felicidade! Quando vou conhecer esse genro? Marina olhou para Ricardo, que estava na cozinha preparando chá para os dois, e sorriu. Em breve, mãe. Muito em breve. Quando desligou o telefone, Ricardo se aproximou e a envolveu em seus braços. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse, apoiando a cabeça no peito dele. O quê? Que há 3 meses eu estava convencida de que encontros às cegas só davam errado. E olha só onde estamos agora. Às vezes a vida nos surpreende, não é? Ele beijou o topo da cabeça dela. Às vezes ela nos dá exatamente o que precisamos quando menos esperamos. Marina fechou os olhos, ouvindo o coração de Ricardo bater contra sua orelha, e soube que aquele era apenas o começo de uma história que prometia ser longa e muito feliz. O encontro às cegas que ela tanto relutou em aceitar havia se tornado o melhor presente que a vida poderia ter lhe dado. E quando Ricardo sussurrou "Eu te amo" no seu ouvido, Marina soube que havia encontrado o seu para sempre.